Eu tava aqui arrumando algumas coisas e eu resolvi fazer um vídeo do relato do meu despertar espiritual. Eu já tava há um tempo querendo falar sobre isso, só que eu fui deixando e resolvi gravar. Eu acho que eu vou gravar lá fora pra dar uma paisagem assim diferente. É um conteúdo assim que algumas pessoas não vão se identificar, mas quem se identificar, né, que seja bem-vindo. É algo ali realmente genuíno. E no final eu também deixei uma poesia que eu escrevi. Uma poesia inspirada nisso tudo. Sempre a vida e suas sincronicidades. Hoje eu vi horas iguais o dia inteiro. Esse é um vídeo que eu já estava há um bom tempo pensando em gravar. É algo que eu senti realmente de trazer esse conteúdo aqui. É algo mais pessoal. É como se fosse um documentário dessa minha jornada do despertar espiritual. Só para fazer uma introdução rapidinha, o que é o despertar espiritual? Na minha visão, eu sempre trouxe da seguinte forma, que é a desconexão de tudo aquilo que eu não sou para a reconexão com quem eu verdadeiramente sou. A minha essência, manifestar a minha essência aqui na Terra de forma mais plena. Onde aos poucos eu vou deixando para trás tudo aquilo que não ressoa mais comigo, que não faz mais parte de mim, e eu vou trazendo à tona o meu verdadeiro eu, me conectando com as esferas superiores, me conectando comigo mesma. Esse processo todo começou na minha vida, foi mais ou menos em 2020. Foi quando eu entendi que eu estava despertando espiritualmente. Começou em 2019. Mas se eu olho agora, depois de todos esses anos, o meu despertar espiritual ele não começou só nessa vida. Já havia algumas vidas antes dessa que eu já estava trabalhando em mim mesma, só que essa vida agora foi crucial para o meu desenvolvimento mais completo, nessa parte do despertar mesmo. E quando eu era criança, eu percebo que eu já vim muito forte com essa questão dentro de mim. Eu lembro que tinha alguns episódios da mediunidade que na época eu não entendia. Por exemplo, eu morria de medo de dormir no escuro. Eu sentia que alguém estava me observando, só que eu não conseguia entender o que era aquilo. E era a mediunidade se manifestando. Eu lembro que quando eu tinha uns 10 anos, eu até perguntei para minha mãe, eu olhava para mim assim, para minha mão, para o meu corpo, eu pensei, nossa, como é que pode? Essa daqui sou eu. Se o meu corpo não estiver mais vivo, quem é que vai ser eu? Eu ficava assim fazendo umas perguntas, tentando encaixar, porque dentro de mim, na minha cabecinha ali, eu já estava tentando entender, tá, a vida ela não é só isso aqui, tem algo além disso. Só que eu ainda não conseguia colocar em palavras. Aí chegou a parte da minha adolescência, que foi um período bem complicado, né, bem difícil assim nessa minha jornada. Eu acabei me afastando um pouco, porque eu já vim ali com essa coisa ali dessas perguntas de me questionar quando eu era criança, a questão toda da mediunidade, só que isso foi deixando um pouquinho para depois. Passou alguns anos ali, eu tive alguns aprendizados, vivi algumas coisas, e eu meio que me afastei disso. Mas quando eu tinha 16 anos, foi quando esse chamado retornou para mim, que não tinha mais como eu fugir daquilo, entendeu? Eu tive que passar por muitas coisas, entender que eu não precisava me encaixar com lugares, pessoas, situações, para eu, no momento ali que eu estivesse mais preparada, eu começasse a mergulhar fundo dentro de mim. E foi assim, lá em 2019 eu estava no ensino médio, então tu imagina, uma jovem iniciando esse processo lá na escola. E eu não sabia o que estava acontecendo. Começou a acontecer coisas muito sutis. Eu comecei a me afastar, ou melhor, o universo, sabe? Pessoas que eu era amiga, amizades, cara, isso tudo de uma forma assim que eu não sei explicar, quando eu vi já estava acontecendo. Porque isso muitas pessoas contam, né, durante o despertar espiritual, que muitos amigos, pessoas que não são mais ressonantes, ambientes que você frequentava, nada disso faz mais sentido para você. E as coisas foram ali acontecendo.
eu comecei a trazer à tona a minha skin, o meu jeito ali mais profundo, intenso. Eu comecei a falar umas coisas assim para as pessoas que eu não estava acostumada, mas que foi assim, surgindo de dentro de mim. Só que foi mesmo em 2020, na pandemia, que eu entendi o que estava acontecendo. Porque eu fiquei praticamente isolada em casa por 1 ano e meio. Então, 2020 inteiro até a metade de 2021. Eu estava estudando à distância, em contato com quase ninguém. Eu tive ali muito tempo para eu olhar para mim. Eu fui obrigada a olhar para mim. E foi muito, mas muito difícil. Porque tinha coisas que eu estava guardando dentro de mim há muito tempo, da infância, ali da adolescência, daquele período ali que foi mais conturbado na minha vida, estava tudo ali dentro. Eu coloquei para debaixo do tapete, eu não queria olhar. E eu fui, assim, forçada. Eu tinha que fazer isso. Era um chamado. E eu não queria. E foi muito difícil. Eu lembro que eu fiz terapia. Eu tive que buscar ajuda psicológica também, porque eu não estava simplesmente conseguindo lidar com aquilo sozinha. Não tinha como. Eu abri muito espaço para criatividade, porque eu sempre tive essa alma de artista, eu sempre gostei de criar, da arte, de escrever, do teatro, de estar em contato com esse mundo das ideias. E a fazer isso, eu comecei a escrever, eu comecei a pintar, aos trabalhos da escola que envolviam coisas mais artísticas, eu criava umas coisas assim, e eu estava canalizando, eu não sabia ainda o que eu estava fazendo, mas eu estava canalizando mensagens, coisas ali. Eu lembro que tem até algo que eu escrevi, que eu estava falando sobre o despertar espiritual, era um poema. E eu não fazia ideia do que era o despertar espiritual, eu já estava trazendo essas canalizações. Então foi um processo assim muito intuitivo. E como naquela época eu ainda morava no interior, que eu cresci na roça, né? Então eu vivi no meio das árvores, da natureza. Isso foi algo muito bom também, porque nesse período tinha uma sanguinha, um bosquezinho lá perto de casa, no meio do mato, e lá era meu refúgio. Eu adorava ir para lá, eu levava meu diário. Eu fiz um diário onde eu colocava todos os meus pensamentos, o que estava acontecendo comigo. E foi muito libertador aquele contato com a natureza. E eu tenho um cantinho só para mim, porque eu tive esse tempo, esse refúgio para eu entender o que estava acontecendo dentro de mim. Não foi no meio de um caos, foi realmente, foi um tempo ali. E claro, para muitas pessoas foi complicado esse período, mas eu percebo que muitas almas elas despertaram nesse período da pandemia. Isso aconteceu muito em massa e eu fui uma dessas pessoas, né? Como eu falei, começou ali em 2019, eu fui perceber em 2020 que se intensificou muito. 2021, assim, foi esses 2, 3 anos muito intensos mesmo. Quando eu voltei para a escola, lá no finalzinho do terceiro ano do ensino médio, só para completar, eu já era outra pessoa. As meninas lá que me conheciam perceberam essa mudança em mim, mesmo que elas não sabiam explicar. Nossa, tu tá diferente, não sei o quê, tu amadureceu, tu fez isso, tu fez aquilo. E realmente eu era outra pessoa. Eu tava olhando assim para o mundo de uma forma muito, muito reflexiva. Porque muita coisa se transformou dentro de mim. Não foi só dentro, foi fora. Eu lembro que em um período eu simplesmente parei de comer carne. Eu virei vegetariana, o meu corpo já não aceitava mais aquele alimento. Eu olhava para os animais assim, eu pensei, nossa, por que eu tenho que comer esse animal? Eu não quero. Me davam uns sentimentos, umas coisas, eu seguia. As pessoas, a minha família, pensando, a Beatriz está ficando louca? Só pode, a Beatriz virou vegetariana, tá com os assuntos, umas coisas profundas, do nada começa a falar sobre coisas místicas, sobre extraterrestres, e as pessoas não entendendo nada. E confesso que nem eu estava entendendo, porque eu chegava a pesquisar no Google, teve uma época que eu coloquei lá no Google, sintomas de que você está ficando louco. Juro, teve um momento que eu achava que eu estava ficando louca, e não é brincadeira, eu achava. E um tempo depois eu descobri que o meu primo, ele também estava passando por esse processo na mesma época que eu, só que eu não sabia que ele estava passando, e nem ele sabia que eu estava passando, cada um estava ali no seu momento. Mas depois a gente se conversou, a gente se entendeu muito. Nós dois achando que a gente estava louco, mas faz parte do processo. É a loucura de voltar para si mesmo, acho que esse é um bom termo.
E passando esse período turbulento, que eu fui obrigada a olhar para toda a sujeira embaixo do tapete, que eu tive que fazer terapia, que foi muito difícil, que eu chorei muito, que eu não queria, porque, cara, é uma ruptura de tudo aquilo que tu não é, tudo que tu escondeu dentro de ti, é uma cura, então é muito difícil. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu estava fazendo as coisas lá intuitivamente, me conectando sem eu saber nem o que eu estava fazendo, mas foi lá em 2023 que as coisas mudaram. Porque antes, em 2022, que eu me formei no ensino médio e tudo, os meus pais se separaram. E aconteceu, foi um período assim muito difícil para mim, que eu me mudei do interior para a cidade, né? Então foi muito turbulento, também aconteceu muita coisa. Eu comecei a trabalhar e foi tudo acontecendo de uma vez só, parecia que eu não tinha tempo para respirar. Negócio de doido. Mas lá em 2023, lá no início, foi já no início, do nada, a gente sabe que não é do nada. Eu tava rolando o feed do Instagram e eu achei a página de um terapeuta. Ele falava sobre registros akáshicos, sobre acessar outras vidas, respostas espirituais. E até então eu estava consumindo, estudando muitos conteúdos sobre espiritualidade. Mas eu ainda não tinha feito nada, nenhuma consulta, nada disso. E eu senti um chamado, vou marcar uma consulta com esse terapeuta. Eu nem sabia o que era registros acásticos, eu fui pesquisar. Registros acásticos é as memórias de todas as vidas, existências que a gente já teve, não só aqui no planeta Terra, mas no universo todo. E é uma terapia ali que traz, né, essas memórias, contato com os mentores, limpezas espirituais, enfim, é um processo bem completo de limpeza, de trazer informação e tudo. E foi muito incrível para mim, eu me senti tão bem, porque foi assim, eu acho que o primeiro contato mais direto que eu tive com a minha equipe espiritual. Veio alguma vida lá que eu tive, trouxeram muitas respostas, muitas explicações, e foi, assim, eu amei, fiquei super feliz da vida. A vida que segue. Alguns meses depois, esse mesmo terapeuta, ele também, ele dá cursos. Então, eu, Beatriz, poderia aprender eu mesma a acessar os meus registros acásticos. Imagina eu lá acessando as memórias da minha alma, fazendo todo aquele processo terapêutico, eu mesma. Eu não me imaginava fazendo isso, vou falar a verdade para você. Mas eu fui lá e fiz. Não sei como, fui lá, passei o cartão e simplesmente iniciei aquele curso sem nem saber onde eu estava me metendo, mas mal sabia eu que ia ser uma das coisas mais transformadoras da minha jornada. Foi naquele ano de 2023 que eu dei um salto muito grande. Foi que eu fiz aquele curso, que eu comecei a fazer as práticas, e tinha várias pessoas naquele curso, a gente fazia trocas, a pessoa fazia a terapia para mim, eu fazia para ela, e foi muito libertador. Eu lembro que uma das primeiras trocas que eu fiz com uma colega foi uma vida que eu fui queimada em uma fogueira por conta da bruxaria, né? E nossa, aquilo eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, tanto. Aquilo foi uma cura tão grande dentro de mim. Eu lembro que eu estava trabalhando naquela época e eu tinha uma hora de intervalo no trabalho. Eu saí do trabalho, vim em casa só para escutar. Era uma hora não, uns 30, 40 minutos o áudio. E eu escutei, e eu chorei, e eu não parei de chorar, meus olhos ficaram inchados. Depois eu voltei pro trabalho, as pessoas achavam que eu tava chorando por outra coisa, eu não podia contar para elas o motivo, como é que eu ia contar que eu tava chorando porque eu descobri uma vida passada e aquilo trouxe uma cura enorme para minha vida. Não tinha como contar isso, né? Convenhamos. Tá. E a partir daí foi mais e mais acessos, essas trocas dessas curas. Eu encontrei pessoas também da minha família de alma nesse curso. Eu me conectei muito. Tem alguns que eu converso até hoje que são grandes amigos, que eu nunca vi eles presencialmente ainda, né? Espero um dia a gente tomar um café junto, mas são amigos que a gente se ajuda muito nessa jornada. Eu fui desenvolvendo mais a minha mediunidade, eu fui entendendo melhor sobre quem eu sou, sobre o meu propósito, sobre a minha missão. E, cara, eu não sei colocar em palavras o quanto isso foi incrível. E no ano de 2024, esse ano continua esse processo, né? Mais precisamente no ano passado, esses resgates, essas curas, eu fui entendendo tudo isso. E um dos pontos muito assim cruciais nessa jornada e não menos importante foi que eu me reconectei
com a minha herança ancestral, a minha família das estrelas. Houve um momento, nessa época toda, que eu ficava olhando para as estrelas e me perguntando: nossa, tem algo lá em cima, lá fora que me chama a atenção, eu não sei o que que é. Mas eu sentia um chamado, eu ficava assim, fascinada olhando para as estrelas. Eu não entendi o porquê. E mais uma vez, ao longo de todo esse processo, dos conteúdos que eu consumia, a partir desse curso, de eu aprender a fazer esses acessos, de desenvolvendo a minha mediunidade, e estando em contato com outras pessoas da minha família de alma, que eu vim das estrelas. Então, eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana, e você também é, você também pode ser. Que eu estou aqui encarnada vivendo essa experiência como Beatriz. Mas eu já tive várias outras vidas, tanto aqui no planeta Terra quanto lá fora. Então eu entrei em contato com essa multidimensionalidade, o multiverso. E é algo assim que a gente não fala, não sai falando por aí, porque não é um conceito que as pessoas estão acostumadas, mas para mim é algo natural, porque eu fui entendendo que a minha casa, o meu lar está dentro de mim e que eu tenho uma família em algum lugar nas estrelas, uma família de alma. E esse foi um dos autoconhecimentos, assim, esse relembrar mais intenso, mais emocionante, mais gratificante da minha vida. Porque parece que tudo que eu vivi valeu a pena. Porque foi muito difícil, principalmente lá 2020, 2021, 2022. Esse processo do meu despertar espiritual, os primeiros anos foi muito difícil, essa intensidade toda. Eu era só uma adolescente de 16, 17 anos que estava descobrindo sobre ela mesma. Enquanto as pessoas estavam lá pensando em qual faculdade fazer, eu estava descobrindo sobre eu mesma. Então foi um processo assim muito, muito intenso. Mas a partir lá de 2023, 2024, com essas respostas, esse contato, esse desenvolvimento maior, foi que as respostas foram vindo. Muitas respostas que eu não tinha, eu fui adquirindo ao longo dessa jornada. Pude também voltar para o meu centro, o que eu realmente queria. Por um tempo, lá na minha pré-adolescência, adolescência, eu deixei de lado a questão da atuação. Eu acreditava que aquilo não era para mim, eu não acreditava em mim. Mas agora, principalmente esse ano de 2025, foi que eu me reconectei com isso. Eu vi, nossa, o meu caminho é com a arte, é criar, é manifestar tudo isso. E eu decidi, eu vou fazer isso. E esse processo todo, ele não acaba aqui. Eu vou ficar possivelmente muito tempo ainda nesse processo do despertar espiritual. Muito tempo, porque são várias camadas. Às vezes tem coisas que eu acho que eu já curei e eu volto, porque o processo de cura, ele não é linear, ele não segue um script. E eu, sinceramente, eu não sei o que seria de mim sem esse despertar espiritual, sem esse despertar da consciência. Existe uma Beatriz antes e depois disso. Eu olho para a Beatriz que estava ali dormindo, cara, eu não consigo me imaginar mais assim. Porque eu olho para a Beatriz de agora e eu vejo todo esse processo de autoconhecimento que eu passei, entende? E tudo isso, claro, foi predestinado, planejado antes. A minha consciência escolheu fazer esse processo nessa vida, assim como muitas outras almas nessa jornada. E esse processo, ele é muito difícil, ele é muito desafiador. Esse ano realmente está muito difícil, ainda mais que é um ano 9, né? De acordo com a numerologia, é o ano de fechamento de ciclos. Mas foi o ano que eu me reconectei muito mais com o meu eu superior. E eu tô trazendo essa união de estar no mundo sem ser do mundo. Estar vivendo a matéria, mas não ser daqui. Equilibrar material e espiritual. Isso é o que eu mais venho buscando recentemente. E assim, eu acho que é basicamente isso. Não sei muito mais assim. Eu espero que eu não tenha esquecido de alguma coisa importante. Mas eu quis realmente trazer esse relato desse processo. Que, olhando agora, estando de frente para essa câmera, eu digo para mim, para você e para todas as minhas versões que não sabiam que um dia iriam estar de bem com ela mesma por tudo isso. Cara, vale a pena. Vale a pena. Eu sei que eu ainda vou passar por desafios, que eu vou passar por mais e mais despertares da consciência até a minha consciência, eu espero, né, conseguir acender. Mas até lá é um grande processo. Agora,
Agora chega aquele ponto que eu não sei o que falar. Eu só sei sentir. Eu sei sentir o quanto isso é grandioso. E eu quero agora compartilhar um poema que eu escrevi. E eu escrevi assim, eu senti algo muito forte dentro de mim. E eu não vou explicar sobre esse poema. Eu só quero que você sinta e se conecte com ele. Ele fala sobre o retorno para o lar interior, para a sua casa interior. Eu não pertenço a este planeta azul. A minha alma já peregrinou por estrelas distantes, fez morada em inúmeras delas, e tem até uma dessas estrelas para chamar de casa. Sei que em algum momento no infinito da existência, minha essência escolheu vir aprender e compartilhar a sua jornada com Gaia. Consciente da desconexão inevitável que essa decisão acataria, escolhi vir mesmo assim, juntamente com muitos outros irmãos de alma. Por amor, por missão, por aprendizado e por tudo aquilo que palavras humanas não são capazes de descrever. A dor da desconexão nos assolou por eras. A aparente separação e vazio criou feridas muito profundas. Já não sabíamos mais quem éramos e muito menos a missão que nos fez vir. Mas esses dias vazios estavam contados. Era chegada a hora do retorno, de voltar para casa. Nossos irmãos das estrelas sempre olharam por nós. E finalmente a luz da nossa consciência iluminou as sombras mais profundas. Estamos retornando, relembrando e assumindo quem somos. Esse é o meu manifesto como filha da terra e das estrelas. Querida alma, está na hora de voltar para casa. Esse poema, ele me marca de tantas formas possíveis. Eu escrevi ele do fundo da minha alma. Porque eu, talvez você e muitas outras pessoas nesse processo de expansão, despertar da consciência, a gente veio com uma missão, com um propósito, como sementes estelares, como almas que estão buscando, tentando fazer a sua parte. É desafiador, porque você escolheu esquecer e também escolheu relembrar. Eu sei que cada processo é individual, mas eu queria realmente trazer um pouquinho de como foi o meu processo, que isso é o quê? A ponta do iceberg, a nossa jornada mesmo, só nós entendemos aqui dentro do nosso coração. Mas esse é um pouquinho, um dia, e esse dia, ele já está escrito nas estrelas, ele já existe, porque o tempo ele é uma eterno agora. O tempo ele não é linear como a gente compreende ou entende aqui na matéria, na terceira dimensão. Em algum momento a gente já está lá, em algum lugar nesses cosmos, celebrando cada momento que a gente viveu. Agora, vou terminar com uma frase aqui que me vem em mente. No meio de toda essa imensidão, é um prazer e uma honra dividir esse planeta azul com cada um de vocês. Estamos todos juntos nessa jornada.